Fala, meus alunos! Mais aqui um vídeo para correção de simulado, tá certo? De legislação especial penal da banca Consupan. Pessoal, quem está estudando aí para as carreiras policiais, para a Guarda Municipal, né? A Polícia Municipal do Eusébio, que é um concurso que está com edital aberto. Vou deixar aqui para vocês o gabarito, comentado e a correção do simulado. Para quem não tem o simulado ainda, professor, como é que a gente faz? É só dar uma olhadinha no link na descrição, tá certo? Aí do vídeo, tá certo? Ó, só deixar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, tá na descrição do vídeo, tá bom? Então pega o simulado. Professor, como é que eu faço? Como é que você vai fazer? Imprime o papel, você vai imprimir, vai acompanhar tudo que eu anotar e marcar o seu gabarito no papel, tá certo? É isso que você tem que fazer. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos aqui para mais uma correção. São 20 questões, tá bom? Vamos passear em Lei de Drogas, Estatuto de Desarmamento e Lei Maria da Penha, tá certo? Que são leis especiais que estão previstas aí nos concursos da banca Consupan, que vai realizar da Polícia do Eusébio. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira questão. Então vamos lá. Marcaram o que nessa questão, pessoal? O que é que vocês marcaram nessa primeira questão? Queria mandar uma alusão para o pessoal do Vetorial também, pessoal, que está aí com a gente, tá certo? No chat. Tá chegando o pessoal, deixa chegar mais gente, tá certo? Então vamos lá. Começar a nossa correção. Primeira questão. Lauro é proprietário de uma lanchonete. Admitia em seu estabelecimento a frequência de pessoas de raça negra, mas recusava-se a servi-las. A conduta de Lauro só configura crime de discriminação racial se colocar em situação vexatória a freguesia. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Pessoal, errado, né? Ele está dizendo que só configura crime de discriminação racial se colocar em situação vexatória. Não, não tem essa, pessoal. Ó, ele recusou a servi-la. O que é que a lei fala? Recusar ou impedir um acesso, né, no estabelecimento comercial, negando a servir, negando a atender. Então, ó, basta ele o quê? Se negar, né? Basta ele negar a servi-las, certo? Servi-las. Já configura o crime. Beleza, pessoal? Então, não precisa colocar em situação vexatória a freguesia, não. Tá bom? Basta se negar, independentemente se ele colocou em situação vexatória ou não. Então, isso aqui, para quem está chegando agora, isso aqui é os crimes de preconceito de raça ou de cor, tá bom? Não configura crime de discriminação racial, pois Lauro admitia em seu estabelecimento a frequência de pessoas de raça negra. Errado, pessoal. Configura crime sim. Se você se recusa, você impede o acesso, né, no estabelecimento comercial, se negando a servir ou atender aquela pessoa, né, pela raça dela, pela cor dela, você comete sim o crime de discriminação sim racial. Então, quando ele diz que não configura crime, deixa a questão errada. Não configura crime de discriminação racial, pois Lauro é livre para servir a clientela de acordo com as suas preferências. Não, pessoal. Tem essa não, tá? Configura modalidade de crime de discriminação racial e aqui é o nosso gabarito, tá bom? Então, marca aí o item D para quem pegou o simulado. Acredito que todos acertaram, tá bom? Então, realmente, é um crime de discriminação racial prevista na Lei 7.716, ok? Pessoal, só colocando uma observação aqui para vocês, ó. O xingamento, quando você faz o xingamento contra a vítima, a pessoa, né? De forma que você vai ofender em razão da cor aquela vítima, uma vítima determinada. Ó. Então, aqui a gente tem uma vítima determinada. O que é que acontece, professor? Uma vítima determinada. Se você xingar, por exemplo, se o cara chama o cara de macaco, né? De tudo, a uma pessoa determinada, a gente não vai ter o crime de racismo, né? A gente vai ter o crime aqui de quê? De injúria racial. Então, quando o racismo, pessoal, ele é mais geral, tá? Ele é direcionado a uma coletividade, né? Então, quando eu vou a uma vítima determinada e começo a xingar ela, chamar de macaco, chamar disso e daquilo, um xingamento, aí é injúria racial,
em razão da cor dela, tá bom? Isso é injúria racial. Então, não é racismo. Então, é uma observação que vocês levem para a prova de vocês, tá bom? Só configura crime de discriminação racial se a conduta for ostensiva, não tem essa, tá bom? Basta aí você se negar ao serviço. Então, gabarito letra D. 2. Em relação aos crimes de preconceito de raça, de cor, origem prevista na Lei Federal 7.716, é correto afirmar: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça. Olha esses verbos, ó. Praticar, induzir ou incitar o quê? A discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional por meio de publicação ou qualquer outro meio de comunicação. É fato atípico. Opa, pessoal, não. É um fato típico. Tá certo? O que é um fato típico? É um fato que é previsto na lei. Aquela conduta ela é prevista na lei, ela se adequa à lei. Então, não é um fato atípico, porque isso aqui é previsto como crime. É um crime previsto na lei de quê? 7.716. Professor, e pelo fato dele ter discriminado nos meios de comunicação social, é um crime na sua forma qualificada. Tá bom? Então, como ele discriminou por meio dos meios de comunicação social, por publicação, então o crime aqui ele está na sua forma qualificada, ok? Então, não é fato atípico, como ele quer a alternativa correta, então vamos buscar essa alternativa. A lei considera como crime a conduta de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, cuidado com essa, hein? Emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica, pessoal. Para quem não conhece a cruz suástica, é aquela do Hitler, né, do nazismo, ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pessoal, divulgação do nazismo é crime sim, tá? Previsto na lei, tá certo? Aí 7.716, ok? Então, a lei considera como crime, sim, utilizar suástica, gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, aqui já é o nosso gabarito, ok? Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, é considerado apenas como infração administrativa e não crime. Pessoal, quando você impede o acesso daquela pessoa usar um transporte público, um avião, um barco, um navio, um trem, um metrô, pessoal, né? Razão da raça dela, tá certo? Você começar a impedir ela, tá certo? Dizer que é infração administrativa, deixa a questão errada. E dizer que é apenas infração administrativa e não é crime, deixa a questão errada. Por quê? Porque essa conduta aqui de você impedir esse acesso aos transportes públicos, né? Dentro da lei de racismo, é considerada crime sim. Certo? É considerada crime. Ok? Quando ele bota apenas infração administrativa, deixa a questão errada. Em virtude do respeito às liberdades individuais, não pode ser caracterizado como crime a conduta de impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar social. Errado. Ele diz que não pode ser caracterizado como crime, sendo que, na verdade, isso aqui é caracterizado como crime, sim. Tá bom? Para quem não conhece, quando você impede, né, ou obsta um casamento ou a convivência familiar dessas pessoas dentro da lei de racismo 7.716, você comete sim um crime dentro da lei de racismo. Então, quando ele diz que não pode ser caracterizado como crime, deixa a questão errada. Só lembrar do casamento e da convivência familiar e social. Beleza? Então, gabarito letra B de bola. Questão 3. A respeito da Lei 7.716, com as suas alterações, né, que foi a tipificação dos crimes resultante do preconceito de raça e de cor, assinale a alternativa correta. Os crimes nela previstos, nessa lei, né, sem exceção, são praticados mediante dolo. Olha que interessante, pessoal. Esse crime aqui, ó, os crimes na lei de racismo,
eles só podem ser praticados mediante dolo. São considerados crimes comuns. Por que crimes comuns? Porque qualquer pessoa pode cometer esse crime, tá certo? E também são crimes formais, certo? O que seriam os crimes formais? Ele não existe o resultado, ele se consuma, ele vai se consumar, basta ele se consumar com a conduta, tá certo? Basta eu praticar a conduta, né? Por exemplo, basta eu impedir, basta eu negar. Então, só vai se consumar com a conduta. Por isso que a gente diz que é um crime formal. Já o crime material é aquele crime que exige um resultado. Por exemplo, o crime de homicídio. Para crime de homicídio é um crime material. Por quê? Porque ele exige o resultado. Para ser um fato típico, tem que ter o quê? Conduta, nexo causal. O que mais? O resultado e a tipicidade. Então, é o seguinte, ó. Para o fato ser típico, tem que ter o quê? Conduta, tem que ter um nexo de causalidade, tem que ter um resultado, tem que ter uma tipicidade. Não é isso? Tipicidade. Nos crimes formais, o crime ele já se consuma com a conduta. Basta cometer a conduta. Por exemplo, o crime de corrupção passiva. Basta você solicitar ou receber. Já cometeu. Ah, professor, mas eu preciso receber a vantagem? Não. O crime já se consumou quando você solicitou. Entendeu? Mesma coisa aqui no crime de racismo. Basta você impedir. Tá certo? Se você conseguir impedir ou não, isso não importa. Só o fato de você ter impedido já consumou o crime. Tá certo? Então tá aí. Umas características importantes. Só é punido na forma dolosa, são crimes comuns que qualquer pessoa pode cometer, são crimes formais que ele se consuma com a conduta. Tá bom? Então vamos lá. Os crimes nelas previstos, sem exceção, são praticados mediante o dolo. Então, pessoal, aqui praticamente a gente já tem o nosso gabarito, mas vamos ver aqui as outras questões. Não tipifica crimes resultantes da discriminação ou preconceito de religião, sendo específica a crime de preconceito de raça, coetnia e precedência nacional. Ó, pessoal, o que é que será punido na lei de racismo? A raça, quando você discrimina pela raça, pela cor, que mais? Etnia, a religião, tá certo? E a procedência nacional, cara, né? A procedência nacional. Então, ó, religião tá aqui, ó. Beleza? Então, quando ele diz que não tipifica crimes resultantes de discriminação, preconceito de religião, deixa a questão errada. C. Os crimes de negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino é específico a instituições públicas. Errado. Pessoal, quando você se recusa ou impede o ingresso do aluno, tanto em escola pública, quanto em escola privada. Então, esse crime aqui, ó, quando você impede o ingresso daquela pessoa, dentro dos crimes de racismo, né? Tanto em escola pública quanto em escola privada, tá bom? E tem um detalhe ainda. Se o aluno for menor de 18 anos, tá certo? A gente vai ter a pena agravada de 1/3, tá bom? Então, se o aluno for menor de 18 anos, a gente vai ter a pena agravada de 1/3. Então, se você impede um aluno de 17 anos a ingressar na escola, tanto se for pública ou privada, você está cometendo aí um crime de, aqui dentro da lei 7.716, tá bom? Resultante do preconceito de raça ou de cor. Item D. Então, quando ele diz que é específico a instituições públicas, deixa a questão errada. Prevê como efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública para o agente servidor público. Opa, 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 opa. Pessoal, lá no artigo 16 dessa lei, ele vai falar que a questão dos efeitos da condenação, né? Efeitos da condenação.
Pessoal, um desses efeitos da condenação é justamente a perda, né, do cargo ou função que o cara ocupa, do cargo ou função que o cara ocupa, beleza? O servidor. Mas detalhe, essa perda, pessoal, ela não é automática, tá certo? Um dos efeitos da condenação é a perda, no caso, do cargo ou função que o servidor ocupa. Agora, eu tenho que dizer para vocês aqui, ó, que essa perda ela não é automática. Tá bom? Essa perda não é automática, beleza? Então, ela tem que vir na sentença, tá bom? O juiz tem que dar a sentença. Então, tá aí, ó. Prevê como efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública para o agente servidor público. Agora, cuidado. Essa aqui, no caso, o cara for servidor, né? Então, aí o erro da questão é porque ele disse que ele colocou automático, tá bom? Sendo que não é automático. Prevê como caso de aumento de pena geral a todos os crimes. Olha que interessante. A prática em detrimento do menor de 18 anos. Ei, pessoal, alguém já leu a lei de racismo aí? Essa questão do menor de 18 anos é somente nesse crime que eu nego ou impeço a inscrição ou ingresso do aluno em estabelecimento de ensino. Tá bom? Esse agravamento de um terço aqui é somente quando eu nego ou impeço a inscrição do ingresso do aluno em estabelecimento de ensino, pessoal. Tá certo? Ensino. Não é em geral para todos os crimes da lei de preconceito de raça ou de cor, não. Tá bom? Então, gabarito aí, letra A, sem exceção, realmente só vai ser punido na sua forma dolosa quando ele tem a intenção, né? Quando ele tem a intenção de praticar realmente aquele crime. Bom? Então, vamos aí para a questão. Trouxemos 3 questões para vocês, tá certo? De lei do racismo, acredito que são questões importantes para quem está estudando. Então, esse simulado, pessoal, façam um simulado para saber como é que vocês estão. Não leiam só a teoria, vocês têm que botar em prática, tá bom? Então, agora vamos entrar na questão do Estatuto dos Armamentos, que é a Lei 10.826, aí para o teu concurso. Vamos lá. Nos moldes do que estabelece a Lei 10.826, o certificado do registro de arma de fogo, que é o famoso o quê? CRAF. É o seguinte, pessoal, para você ter arma de fogo, por exemplo, o policial, ele tem que ter o CRAF, que é como se fosse o documento da arma. Não tem o documento do carro? Pronto. O CRAF é o documento da arma. E você tem que ter uma outra carteira que vai lhe dar o porte, né? No caso de um policial. Então é o seguinte, você tem que andar com esses 2 documentos, tá certo? É igual carro. Tu tem que ter o documento do carro e tem que ter a carteira de habilitação. Esse certificado de registro aqui, ó, de arma de fogo, quem expede é a Polícia Federal, tá certo? Quem expede esse CRAF, cara, é quem? É a Polícia Federal. Então, se cair na sua prova, ó, será expedido por quem? O certificado de registro? Detalhe, esse certificado de registro, primeiro, vai ter que ter uma autorização de quem? Do SINARM, ok? Que é o Sistema Nacional de Registro de Arma de Fogo aí, tá bom? Então, quem expede o registro é a Polícia Federal, tá certo? Com autorização do SINARM. Então, gabarito letra A. Só mais uma dica para vocês, pessoal, aqui, ó, em relação à questão do Exército. Pessoal, o Exército tem alguma coisa no Estatuto de Desarmamento? Tem. Olha o bizu, ó. Quem autoriza, né? Aí, ó, quem autoriza os documentos de uma arma, né? O uso, arma de uso permitido e arma de uso restrito. Quem vai autorizar essa arma de uso permitido, né? É quem? A Polícia Federal. E se for de uso restrito, é o Exército, ok? É o Exército. Então, só anotar aí, pessoal, o material de vocês.
Exército. Uso permitido, Polícia Federal. Uso restrito, Exército. Ok? Então é questão das autorizações aí. Quando você vai tirar aí as armas. Ok? Então quem autoriza o uso permitido, Polícia Federal. Se for uso restrito, é o Exército. Ok? Agora, quem expede o CRAF, que é o que a gente está falando aqui, é a Polícia Federal. O gabarito letra A. Quinta, nos moldes da Lei Federal 10.826, a comercialização de armas de fogo, acessório e munição. Então aqui ele está falando da comercialização, né? Artigo 17. Opa, está falando aqui bem no início. A comercialização de armas de fogo, acessório e munição entre pessoas físicas. Então, quando a gente vende, né, uma arma para outra pessoa, logicamente tendo autorização, somente será efetivada mediante autorização de quem, pessoal? Ó, quando falar comercialização de arma de fogo, né? Vocês vão ter que entender o seguinte. Quando existe uma comercialização entre pessoas físicas, certo? Pessoas físicas, quem autoriza essa comercialização, por exemplo, eu vender uma arma para outro cara, né? Ele lá comprou, aí tem todo aquele processo de passagem no nome dele. Então, quando eu estou comercializando uma arma, um acessório, uma munição entre pessoas físicas, vocês têm que gravar isso aqui. Quem autoriza isso aqui, pessoal, é quem? O Sinarme, tá bom? Sinarme. Então, falou em comercialização de pessoas físicas, quem autoriza é Sinarme, ok? Só queria passar um bisu para vocês, pessoal, em relação às guardas municipais, ok? Pode cair na prova de vocês. O que é que pode acontecer aqui, ó? Se eu faço uma tabelinha assim, ó, 50 mil, 500 mil. Só apagar aqui, rapidinho. Vou botar esse bisu aqui para vocês. Pegar rapidinho aqui. Apagar aqui, rapidinho. Ó, pessoal, eu faço essa tabelinha aqui para não esquecer. As guardas municipais, em cidades que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes, elas só podem ter o porte de arma em serviço. Em serviço. Acima de 500 mil habitantes, é tanto em serviço quanto na folga, fora dele. Abaixo de 50 mil habitantes, não pode ter o porte, né? Não pode ter arma, tá certo? Então tá aí, beleza? Não pode ter. Então, eu faço esse bizu aqui rapidinho para eu levar para a prova. Como é um concurso para a guarda municipal, você tem que ficar atento a essas informações. Então tá aí. Entre 50 mil e 500 mil, só durante o serviço, né? O porte. Se for acima de 500 mil, aí pode ter tanto em serviço quanto na folga. Beleza? Por exemplo, a Guarda Municipal de Fortaleza com certeza tem o porte de arma tanto em serviço quanto na folga. Deu? Mas a comercialização dessas armas entre pessoas físicas, quem autoriza é o SINAP, ok? Questão 6. Considere que Flora é ocupante de cargo da Guarda Municipal Feminino de um município com 90 mil habitantes. Ó. Quando cai essas questões, você monta a tabelinha. Ó. 50 mil, aí bota ó, 500 mil, para não errar. Aí bota ó, entre 50 mil e 500 mil, somente o porte durante o serviço. Se for acima de 500 mil, tanto em serviço quanto na folga. Se for abaixo dos 50 mil, não pode ter nem em serviço e nem na folga. Tá bom? Então vamos lá.
Então, eu tenho 90 mil habitantes, então está entre 50 e 500. Então, ela vai ter só durante o serviço. Então, está aí. Que não integra nenhuma região metropolitana. Nessa situação hipotética, a lei federal estabelece expressamente que Flora ela vai ter direito a usar arma de fogo em serviço. Por quê? Pela quantidade de habitantes que tem a cidade. Ok, pessoal? Então, tá aí. Visualzinho para vocês. Acima de 500 mil, ó, tanto no serviço quanto na sua folga. Ok? Entre 50 e 50 mil e 500 mil, somente tem direito no serviço. Se tiver de folga, vai dar porte ilegal de arma de fogo de uso aí, dependendo da arma dele aí, ok? No caso, permitido, né? Questão 7. Em relação ao previsto na Lei 10.826, é correto afirmar que aos residentes em área rural, para fim de autorização da manutenção da arma de fogo pelo proprietário que possui o certificado de registro, considera-se residência ou domicílio do imóvel rural exclusivamente a sede do imóvel. É errado. Pessoal, para a questão das armas, né, o que é considerado o imóvel? O imóvel também é toda a extensão tá certo, do imóvel. Não é somente a sede do imóvel. Por exemplo, se eu tenho um imóvel rural aqui, então a sede está bem aqui. Pessoal, é toda a extensão do imóvel, tá certo? Tudo, as áreas. Então, isso aqui é uma novidade, tá certo? Então, prestem atenção que isso aqui pode cair. Isso aqui é uma novidade, tá certo? Novidade aí, legislativa, ok? Então, não é somente a sede, em relação a quando a gente tem essas armas aí autorizadas na sede rural, em área rural, ok? É considerada como crime a conduta de disparar de forma culposa, arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado, em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Pessoal, olha que interessante, ó. Esse aqui é o crime de disparo de arma de fogo, né? Crime de disparo de arma de fogo, previsto aí no seu artigo 15, né? Então, o artigo 15, Estatuto do Desarmamento, ok? Pessoal, essa conduta, quando você dispara uma arma de fogo ou aciona a munição, né? Em um lugar habitado, olha que interessante, em lugar habitado, ou em suas adjacências, em vias públicas ou em direção a ela quando não se aconteça um crime de maior gravidade. O que é que acontece? Esse disparo, ele acontece, não pode acontecer de forma culposa, porque esse crime aqui, ele é previsto na forma dolosa, tá certo? Na forma dolosa. Não tem esse crime aqui nessa forma culposa, quando eu disparo uma arma de fogo em lugar habitado e suas adjacências em via pública ou em direção a ela, tá bom? Então, não existe aí na sua forma culposa, existe na forma dolosa. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apondere da arma de fogo. Olha que interessante. Que esteja sobre sua posse, né, posse da pessoa, que tem a posse da arma, ou que seja de sua propriedade, é considerado crime. Mesmo que o menor não efetue nenhum disparo, basta pegar. Então, pessoal, isso aqui está correto. Isso aqui é o famoso crime do artigo 13, né? Que é o crime de omissão de cautela. Tá certo? Omissão de cautela. O que é que acontece aqui? Quando o cara deixa de observar as cautelas necessárias, impede que o cara que menor de 18 anos se apodere da arma de fogo. Ou um deficiente mental, né? A arma que está sobre com a posse do cara. Então, é considerado crime? É o crime do artigo 13, chamado crime de omissão de cautela. Professor, é preciso que o menor pegue a arma e faça um disparo ou realize qualquer outra conduta? Não é preciso que ele realize nenhum disparo, basta ele ter acesso, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Então, aqui é o nosso gabarito, como ele quer a questão correta, né? Item D.
O crime de posse ilegal de arma de fogo, posse, bom, de uso restrito, prevê pena menor do que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pessoal, analise essa questão aí, vai no teu material e dá uma olhadinha lá no artigo 16. Teu material que tu está estudando aí, Lei de Drogas. Dá uma olhadinha lá. Ó, se você for no artigo 16, aqui vai ser... O que é que esse crime prevê? Ele prevê em conjunto a posse... O que é que seria a posse? É intramuros. O porte é extramuros, fora, né? Fora dos muros. Então, a posse e o porte de arma de uso restrito, ela é prevista dentro de uma mesma tipificação, que é quem? O artigo 16. Ter a posse ou portar arma de uso restrito. Então, quando ele diz que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito prevê pena menor do que o crime de posse ilegal de uso restrito, como é que é menor se eles estão dentro do mesmo crime, cara? É o mesmo verbo dentro do mesmo artigo. Então, aqui são as mesmas penas. Se estão dentro do mesmo verbo, né? Mesmo núcleo, tipo penal. Agora, se fosse de uso permitido, uma arma de uso permitido, 380, aí é diferente, ó. A posse dela está lá no artigo 12 e o porte ele está no artigo 16, aliás, 14, certo? Se for arma de uso permitido, a posse está lá no artigo 12 e o porte está no artigo 14. Agora, a posse e o porte, tá certo? Vão ter as mesmas penas porque elas estão dentro do mesmo artigo. Tá bom? Então tá aí. Show de bola? Então aqui quando ele diz que prevê pena menor, não, são as mesmas penas, ok? Questão 8. Assinale a alternativa que possui um crime da Lei 10.826, Estatuto de Desarmamento, apenado com detenção. Que questão foda, né? Pessoal, ó, vamos só fazer uma revisão aqui, ó. O artigo 12, ele fala de qual crime? Da posse. Posse de arma de uso permitido. Então, se você for pegar aí na posse de uma arma, detalhe, aqui, ó, é arma. O acesso não é só arma não, também pode ser o acessório ou a munição, viu? A munição. Aqui é intramuros, posse de arma de uso permitido. Está no artigo 12. O artigo 13 é o crime que você vai lembrar da omissão de cautela. Omissão de cautela. Tá certo? O artigo 14 da lei é o crime do porte, ó, do porte de arma de uso permitido. Ó. Tá vendo como é diferente, separado? Que é o porte. Aqui é extramuros. Tá vendo? Ó? O posse, ó, permitido, artigo 12. E o porte de uso permitido, artigo 14. Não confunda posse com porte, ok? O artigo 15 é o crime que vai prever aí o disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo, detalhe, só é punido na sua forma dolosa, em vias públicas, né? Nas suas adjacências, em lugar habitado. O crime do artigo 16, que é o único crime que é hediondo, né, aqui, é em conjunto. Ó. Ele vai prever a posse e o porte
de arma de uso restrito. A posse e o porte de arma de uso restrito, tá certo? Tem mais um detalhinho. Esse crime aqui, cara, ele é o quê? É hediondo, tá? É hediondo. Nenhum dos outros é, mas esse aqui, ele é um crime hediondo, tá bom? E o artigo 17 é o crime aí do comércio ilegal de arma de fogo, certo? Comércio. Então, eu faço esse esquemazinho aqui para eu não esquecer. Professor, mas me dá o bizu aí para resolver essa questão. Presta atenção. Se liga, chama. Ó, deixa de assistir aí essas outras coisas e vem assistir isso aqui, pessoal. Pega esse bizu, cara. Aqui é uma dica de bizu quando eu estava realizando minhas questões, tá certo? As resoluções de questão, uma prova, que a gente vai botando esse macete na prova pra gente não errar. Ó, quem é que é punido com pena de detenção desses crimes aqui, ó? Presta atenção. O artigo 12, que é a posse de uso permitido, e o artigo 13. Esses dois aqui, ó, são punidos com pena de detenção. Certo? E os outros? Reclusão. Pegou o bizu? E os outros? Reclusão. Acabou. Beleza? Então tá aí. Vão errar essa questão na prova? Não vão. Pessoal, então essa questão aqui, ó, das armas, não é só a arma em si. Você tem que ficar ligado que pode ser a arma, você pode ser pego com a arma, pode ser até o acessório, viu? Da arma. Pode ser a própria munição da arma, tá bom? Pode ser a própria munição. Então tá aí. Então pega esses bizuzinhos aqui que pode te ajudar na hora da prova, cara. Eu acho, né? Então tá aí. Então vamos lá. Assinar a alternativa que possui um crime apenado com pena de detenção. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porte. O porte, pessoal, é reclusão, viu? Então aqui já não é. Disparo de arma de fogo. Não, disparo de arma de fogo não é. Tá aqui, ó. Só quem é? É a posse e a omissão de cautela, que é reclusão. Posse ou porte ilegal de uso restrito? Não. Aqui, ó, como é que é a detenção, cara, se o crime é hediondo? Comércio ilegal de arma de fogo? Não, que é o 17, ó. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. E aqui é o nosso gabarito aí. A posse, né? E a omissão de cautela são crimes punidos com a pena de detenção. Gabarito letra E. Questão 9. Sobre o Estatuto de Desarmamento, está correto afirmar que a posse e a guarda de arma de fogo no interior da residência ou no local de trabalho é autorizada. Não, pessoal. Quando você tem a posse e a guarda de arma de fogo no interior da residência sem autorização, aqui é o crime do artigo que? Artigo 12 da lei, né? É a posse. Em regra, ela não é autorizada, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, a posse intramuros dentro do interior da residência, aí a gente tem o crime do artigo 12, tá bom? Então, quando ele diz que é correto afirmar que a posse e a guarda de arma de fogo no interior da residência ou no local de trabalho é autorizada, certo? Não, totalmente errada, certo? Desde que a arma de fogo seja de uso permitido. Vamos lá. O Estatuto do Desarmamento só regula condutas envolvendo armas de fogo de uso permitido. Não, regula também de uso restrito também. Restrito e permitido, né? Cuidado com essas condutas aqui, ó. Só, cuidado com essas coisinhas aqui, ó. Cuidado. Somente. O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe sobre o porte de arma de fogo de uso permitido. 14. Perfeito. Lembra que a gente falou aqui, ó, 14, ó. Porte, né? E o artigo 16, ó. Aqui, ó. Dispõe sobre porte de uso restrito. Perfeito. Questão perfeita. É isso aí. Sacanagem o cara cobrar o artigo, né? Mas é isso aí, pessoal. Questão aqui, ó. Se eu não me engano, ela foi da Polícia Civil do Ceará. Bom, concurso aí que teve.
Então tá aí. O artigo 14 é o porte de arma de uso permitido e o 16 é o porte, né, de arma de fogo de uso restrito. Okay? Ele vai trazer o porte. Então, gabarito letra C. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15, admite tanto a conduta dolosa como culposa. Culposa não é admitida. Tá certo? Disparo acidental não é punido aí pela essa lei pelo artigo 15. Somente o disparo proposital. Ok? Somente na conduta dolosa. O Estatuto de Desarmamento não pune o porte ou a posse de acessório ou munição. Pessoal, foi o que eu falei, ó. Aqui, ó, o que vai ser punido é quando você está com a arma, o acessório ou a munição. Bom? Considerado aí para fins, para ser enquadrado no crime. Ok? Não é só a arma, pode ser o acessório ou a munição. Aí você vai ver se é de uso permitido, se é de uso restrito. Então, questão errada, que ele diz que não pune. Agora vamos entrar na nossa revisão, a Lei Maria da Penha. Ok? Muito importante, é uma lei processual, ela tem uma natureza processual penal. Ela vai servir para os procedimentos aí a ser adotados. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, ela goza dos direitos fundamentais inerentes às pessoas humanas. Né? Essa lei ela vai assegurar às mulheres, pessoal, condições para o exercício efetivo do direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, entre outros. Conforme determina, tá certo? O parágrafo 1º do artigo 3º dessa lei. Então, quem vai desenvolver políticas que visem garantir, quem vai desenvolver políticas que visem garantir os direitos das mulheres no âmbito de suas relações domésticas e familiares, no sentido de resguardar aquela mulher de toda forma de violência, negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão, quem vai desenvolver essas políticas, pessoal, é o poder público, tá certo? Então, o gabarito é a letra B de bola, ok? Então, pega o bizu. Quem desenvolve as políticas é o poder público. Artigo 11. É correto afirmar que uma das finalidades, entre outros, da Lei 11.340, conhecido como Lei Maria da Penha, é... finalidade, hein? Tá aí. Atentar contra a harmonia familiar. Não. Interferir indevidamente nas vidas dos casais. Eita. Criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, pessoal, então presta atenção aqui, Nós temos dois tipos de sujeito: o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, tá certo? O sujeito passivo dessa lei é a mulher. E ainda digo mais, independentemente de sua orientação sexual. Como assim, professor? Vamos supor que eu sou mulher, mas eu tenho uma orientação sexual voltada eu sou como é que eu posso dizer? Gosto de mulheres, né? No caso, ela é o pessoal lésbico, né? As mulheres. Então, nesse caso, fica a pergunta para vocês. O sujeito passivo tem que ser mulher. Aqui, o que vai importar é o físico, tá? Por isso que a lei diz, independentemente de sua orientação sexual. Porque é o seguinte, aqui não importa qual orientação ela é voltada, mas ela é mulher, mas às vezes ela é orientada a outra sexualidade, entendeu? Mas isso não importa, basta ser mulher para a questão da Maria da Penha, tá bom? Então fiquem aí para vocês, para a questão de didática, essa questão da sujeito passivo dá para ser aplicada a Lei Maria da Penha, tá bom? Então o que importa é o físico, não importa a orientação sexual dela, tá certo? Então fica claro para vocês essa situação, tá bom? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa,
né? Tenha convivência com ela, um doméstico, familiar, um tio, um primo. Pode ser homem, pode ser mulher, tá bom? Então tá aí, sendo homem ou mulher, melhor dizendo aqui, né? Então fica essa dica aí para vocês. Então, essa lei, a finalidade é criar mecanismos para prevenir e coibir essa violência doméstica e familiar contra a mulher, ok? Gabarito letra C, marca aí no teu simulado. Com certeza acredito que você tenha acertado essa questão. Questão 12. É correto afirmar que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Perfeito, pessoal. Questão simples, né? Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é uma das formas de violação dos direitos humanos, não é isso? É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, com certeza. Ininterrupto e prestado por servidor público do sexo masculino ou feminino previamente capacitado. Ó, errado. Aqui, pessoal, esse atendimento ele tem que ser prestado preferencialmente por quem? Servidor sexo feminino. Não é obrigatório, mas preferencialmente, né, um servidor do sexo feminino, ok? Então, quando ele bota aí prestado para o servidor público do sexo masculino ou feminino, previamente capacitado, não. A lei ela é bem clara, preferencialmente do sexo feminino, ok? Preferencialmente não é a mesma coisa que obrigatoriamente. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz apenas a requerimento da ofendida. Cuidado! Essas medidas protetivas de urgência, tá certo? Elas são concedidas pelo juiz, ok. Mas pode ser a requerimento de quem? A requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, certo? Ou a pedido da ofendida. Então, quando ele bota, mas ele pede quem? Pede o juiz, ok? Então tá aí. Quando ele diz que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz apenas a requerimento da ofendida, ele esqueceu aí da figura do MP, então questão errada. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas de forma isolada e não poderão ser substituídas por outras de maior eficácia. Errado. Elas podem ser substituídas sim. Essas medidas de urgência, se elas forem ineficazes, elas podem ser substituídas, ok? Pode ser isolada ou cumulativas também, tá bom? Pode ser isoladas ou cumulativas. Então, esses dois trechos, né, deixaram o item errado. A ofendida, para dar celeridade ao processo, poderá entregar a intimação ou notificação ao agressor. Porra nenhuma, pessoal. Ela não pode ter nenhum contato com o cara, pessoal. Então, esse negócio de para dar celeridade ao processo, dizer que ela pode entregar a intimação ou notificação ao agressor, deixa a questão errada, pô. Ela não pode entregar, não pode, isso aqui cai demais em prova. Ela não pode entregar a intimação ou notificação ao agressor de maneira nenhuma. Tá bom? Então, gabarita aí letra A, aquele que é a questão correta. Questão 13. Em relação à violência doméstica e ao quanto previsto na Lei 11.340, Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico. Está vendo como a Lei Maria da Penha ela protege de forma bem pesada, né? Qualquer tipo de violência. Pode ser lesão física, psicológico, moral, sexual, né? Dano moral patrimonial em qualquer relação íntima de afeto, desde que o agressor conviva ou tenha convivido sobre o mesmo teto. Errado. Pessoal, aqui o bizu é independentemente de coabitação, pessoal. Independentemente de coabitação. Então, quando ele diz que
para se configurar a violência doméstica, ele pede que o agressor tenha convivido ou, na verdade, conviva ou tenha convivido? Não. Essa, para configurar a violência doméstica, é independentemente de você ter coabitado ou não. Tá certo? Então, questão errada, né? Então, independe de coabitação. A prisão preventiva do agressor poderá ser decretada pelo juiz? Pode. Então, lembrando que a Lei Maria da Penha, o agressor ele está sujeito à prisão preventiva, tá certo? Tem a lei da prisão preventiva. Poderá ser decretado pelo juiz de ofício, não é isso? Somente durante a instrução, mas não durante o inquérito policial. Que é isso? Cara, ó, na persecução criminal, a gente tem a fase de investigação e tem a fase de instrução. A fase de investigação, ó, aqui o delegado ele pode pedir o juiz a prisão preventiva, né? O delegado, aqui também o Ministério Público pode? Pode. Então, nessa fase aqui, ó, de investigação, no inquérito, o delegado e o Ministério Público pode pedir. Agora, o delegado ele pode pedir só na fase de inquérito, tá na casa dele, ó. Quando vai o processo lá para a fase de instrução do judiciário já, quem é que pode pedir aqui? Somente o Ministério Público pode pedir. E o juiz, tanto na fase de investigação, o juiz pode mais, né? Ele pode pedir tanto na fase de inquérito quanto na fase de instrução. Entendeu? Então, o juiz, ele pede tanto na fase de inquérito quanto na instrução. E o delegado, só na fase de inquérito. E na fase de inquérito, o Ministério Público ele pode pedir tanto na fase de inquérito quanto na fase de instrução. Então, e o juiz, ele pode decretar tanto na fase de inquérito quanto na fase de instrução, tá bom? Então, quando ele diz que a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz somente durante a instrução, errado. Ele pode decretar também durante a fase de inquérito, ok? A violência patrimonial também pode ser considerada forma de violência doméstica? Pode. Né? Você quebra aí o que é patrimônio da mulher, pode ser considerado sim violência doméstica contra a mulher. Então aqui é o nosso gabarito. É isso? Então, pessoal, muito cuidado. Não é só violência física. Tem sexual, psicológica, moral, patrimonial. Então, muito cuidado, hein? O crime de descumprimento de medidas protetivas é inafiançável. É errado. Quando o juiz manda uma medida protetiva para o cara cumprir, esse crime aqui, se ele descumprir, é um crime afiançável, tá? Bom, é um crime afiançável. Só que quem concede essa fiança é só o juiz. O delegado não pode conceder, ok? Pega o bizu. Então ele pode pagar e sair. Mas quem vai conceder essa fiança é somente o juiz, não é o delegado. Questão 14. A Afrodite é servidora pública e convivente com Hércules, o qual tem submetido a sua companheira a uma situação caracterizada como de violência doméstica. A Lei 11.340, né, nessa hipótese, dispõe que o juiz assegurará a Afrodite para preservar sua integridade física. Olha aí, Afrodite é servidora pública, né? Então vamos lá. Afrodite é servidora pública. Pessoal, a lei ela garante duas situações que pode cair na tua prova aí, ó, quando a mulher está sofrendo aí a questão da violência doméstica e familiar, né? Se ela tem um vínculo trabalhista, tá certo? Se ela tem um vínculo trabalhista, quando ela tá, às vezes ela precisa ser afastada para a questão dessa violência, o juiz ele pode determinar que esse vínculo trabalhista, a lei ela garante, né? Então a própria lei garante que esse vínculo trabalhista dela seja mantido por até 6 meses, certo? Então esse vínculo ele pode ser garantido por até 6 meses, tá certo? E também no caso se ela for uma servidora pública, por exemplo,
Se ela for uma servidora, e se ela já pediu remoção, o que seria a remoção? É quando ela está pedindo transferência. Então, ela tem prioridade na remoção. Como assim, professor? Prioridade. Vamos supor que tem 3 pessoas na frente dela que pediram a remoção primeiro. Como ela está sofrendo a violência, né, na sua integridade física e psicológica, então é o seguinte, a lei garante que ela tem prioridade nessa remoção dela, nessa transferência dela para outro local, tá certo? Então, nessa hipótese, como ela é uma servidora, está sendo submetida a uma situação de violência doméstica, a própria Lei Maria da Penha garante o acesso prioritário à remoção dela. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. E se falar de vínculo trabalhista, pode ser mantido por até 6 meses, tá bom? Assegurar que ela volte a trabalhar. 15. Nos termos do que reza a Lei Maria da Penha, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada é a mesma coisa que professor de defeso, proibido, né? Expressamente a aplicação, entre outras, de penas de... Pessoal, falou Lei Maria da Penha, não pode pena de cesta básica. Não pode pena de cesta básica, tá certo? Gabarito letra A. 15, 16. Assinale a alternativa correta em relação à disposição da Lei Federal 11.340. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino e previamente capacitado. Não é exclusivamente do sexo feminino, pessoal. É o quê? Preferencialmente. Preferencialmente do sexo feminino. Quando eu boto exclusivamente, é exclusivo, né? Então, é preferencialmente. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica familiar, seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pelo policial. Quando no município não tem da sede da comarca, não houver delegado disponível no momento da denúncia. Olha que interessante, pessoal, isso aqui, ó. Questão show, recente atualização. Vamos lá. Quem vai decretar esse afastamento do lar, pessoal? Olha que interessante. Em regra, primeiro, quem é? Seria o juiz. Não tem delegado, né? Delegado no momento da denúncia não tem. Primeiro é o juiz, não tem, né? Não é sede de comarca, tá certo? Não é sede de comarca, não tem juiz, então cai para o delegado. Delegado não está disponível, quem afasta? O próprio policial. Pega o bizu. Recente, tá bom? Então vai só, ó, caindo. Beleza? Então, ó, o agressor será imediatamente afastado do local quando no município não for sede de comarca, não tem juiz, e também não tem delegado disponível no momento da denúncia. Se não tiver, o próprio policial, se for uma medida de urgência, entendeu? Aí o policial ele tem a possibilidade de afastar, gabarito letra B. Beleza? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência só será considerado crime se houver risco concreto à integridade. Errado. Pessoal, basta descumprir. Independentemente se vai gerar risco para a mulher ou não, basta descumprir e já é considerado crime. Então, não precisa gerar um risco concreto à integridade física. Não precisa, tá bom? Para ele ser considerado, basta descumprir e já era. Questão errada. A mulher em situação de violência doméstica e familiar, né? Seus familiares, testemunhas só poderão ter contato direto com os investigados. Não pode ter contato, pessoal. A mulher que está sofrendo violência, ela não pode ter contato com o suspeito, com o investigado de jeito nenhum, tá bom? Questão número 17. Aqui, pessoal, a gente já vai entrar na lei
de drogas. Ok? Lei de drogas. A proibição no território nacional das drogas e do plantio, da cultura, da colheita, da exploração de vegetais e substratos, dos quais elas possam ser extraídas ou produzidas, não é novidade em nosso direito. Isso já ocorria nas legislações anteriores. Sobre a Lei Federal 11.343, Lei de Drogas, marque o item incorreto. Muitos dos vegetais que podem ser empregados para a produção de drogas, igualmente podem servir de matéria-prima para a elaboração de remédios ou serem usados em experimentos científicos. Perfeito. Pessoal, ó, se for experimento científico, né? Científico, né? Questão de remédios. Se for também autorizado, tá certo? Em relação a tipo a rituais religiosos. Rituais religiosos. Né? Religiosos. Também medicinais. Fazer remédios. Medicinais. Tá certo? Se for para fim medicinal, científico, rituais religiosos, né? Sendo autorizado, pode. Tá bom? Assim, mediante autorização legal regulamentar, e sempre com acirrado controle, ó, podem ser plantadas, colhidas e exploradas. Pode, tá bom? Se tiver autorização, certos vegetais para a produção de droga, pode, tá bom? A citada lei das drogas ressalva a possibilidade de plantio, da colheita, da cultura e exploração de vegetais, substratos dos quais possam ser extraídos e produzidos drogas, quando houver autorização legal e regulamentar. Perfeito, se tiver autorização, pode. Porém, não há nenhum tipo de ressalva ou permissão sobre substância psicotrópica a respeito de plantas de uso religioso. É errado. Existem sim ressalvas. Também existe a possibilidade de você usar em rituais religiosos, assim como a questão do santo daime, né? Que muita gente conhece. Então, gabarito letra D, questão incorreta. Questão 18. A lei federal estabelece que se o indivíduo trouxer consigo comprovadamente para consumo pessoal, drogas sem autorização, aqui é o famoso artigo 28 da lei de drogas, né? Que é o porte para consumo. É o porte para consumo. A lei ela não pune o consumo, ela pune o porte para consumo. Beleza? Com determinação legal regulamentar. Então ele está dizendo que se o indivíduo trouxer consigo droga para o consumo pessoal, sem autorização ele vai estar sujeito ao quê? Não ficará sujeito a qualquer tipo de pena. É errado. Quando é o artigo 28, pessoal, tem uma série de coisas que a gente tem que tirar dele. Primeiro, essas penas do artigo 28, quem são as penas que vão... advertência. Que mais? Prestação, né? A prestação social, né? Alternativa. E medidas educativas. Professor, mas não tem cadeia para ele, não? Tem não. Porque é o seguinte, o artigo 28, ele foi o quê? Despenalizado. Mas ele não deixou de ser crime. Ele é crime ainda, ó. Ele é crime. Só foi despenalizado, ou seja, você não fica preso na cadeia, né? Quais são as penas? Advertência, prestação social, alternativa e medidas educativas. Qual o tempo, professor, de duração? 5 meses. Se o cara for reincidente nessas prestação e medida educativa, ó, aqui, ó, 5 meses, né? Aí, se for reincidente, só para quantos meses? 10. Beleza? 10 meses, ok? Então tá aí. Um dicas. Aqui, pessoal, artigo 28, ele pune o porte para o consumo. Você
Porta ali 2, 3 trouxinhas ali para o seu consumo, ok? Não ficará sujeito a qualquer tipo de pena. Errado, fica assim. Ficará sujeito, entre outras penas, à prestação de serviço à comunidade. Perfect. Poderá ser punido com pena de prisão. Não pode, pessoal. O crime foi despenalizado. Poderá ser obrigado a comparecer a programa ou curso educativo pelo período de 12 meses. Não. Aí é o período de 5 meses. Na residência, 10. Ficará sujeito, entre outros, à pena de detenção. Não. Aqui é advertência, prestação social e medidas educativas. Professor, o que é que acontece se ele descumprir isso aqui, ó? Aí ele vai estar sujeito ao quê, hein? Admoestação verbal. E depois multa, sucessivamente, ok? Admoestação verbal e depois multa sucessivamente, ok? No caso de descumprimento de uma dessas medidas. Questão 19. Assinale a alternativa que apresenta o atual posicionamento do STF com relação à posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 8.343, no qual, para a Corte Suprema, tal conduta foi... E aí, pessoal, qual o gabarito, hein? Letra D, pessoal. Foi despenalizado e não foi descriminalizado. Continua sendo crime. Continua crime. Tá certo? Contravenção não. Pessoal, ó, o nosso sistema ele é um sistema dicotômico. Aqui, ó, no nosso ordenamento jurídico brasileiro só tem a definição que é crime e o que é contravenção. Certo? Quando falar na questão delito, é a mesma coisa que crime aqui, tá? Existem outros códigos penais que consideram diferentemente. Então, existe o crime e contravenção. O artigo 28 é crime. Ok? Questão 20. No âmbito da Lei Federal, número 11.343, se for constatado que o agente que, em razão da dependência ou sobre o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender aquele caráter ilícito daquele fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha que interessante, pessoal. Aqui, ó, o que é que acontece? Para um fato ser considerado como crime, ele tem que passar por 3 coisinhas. Ele tem que ser um fato típico, ele tem que ser um fato que ilícito e tem que ser culpável. Pega o bizu. Quando você for constatado que o cara, né, ele está sob o efeito, né, de drogas, mas essa droga, esse efeito, ele veio por exemplo, no caso fortuito ou de uma força maior. Vamos supor que o cara tem um balde do tamanho de um dinossauro, o cara caiu dentro do balde, cheirou o pó todinho, derrubaram ele, cheirou o pó, ficou loucão. Não é isso? Aí, caso fortuito ou força maior. Se for um caso fortuito ou força maior, onde o cara não quis, ele não veio porque ele quis. Foi por causa de um caso fortuito ou força maior. E aí ele se drogou. E se ele for cometer um crime, aí ele vai lá e vai cometer um crime, né? Mas, é o seguinte, durante essa ação que ele comete o crime, ele está inteiramente incapaz, ó, ele está inteiramente, o que é inteiramente? Quando eu falo inteiramente, ele não tem condição de entender nada, ele não sabe o que ele está fazendo. De entender que aquilo ali é ilícito. Então, pessoal, o bizu está aí. Ó. Quando falar caso fortuito ou força maior, e se ele está sob o efeito de droga, se ele estiver inteiramente incapaz de entender aquele fato que ele está cometendo, ele vai ser o quê? Isento de pena. Porque aqui vai excluir o quê? Ó? Exclui
a culpabilidade. Então, aqui vai isentar ele de pena, tá certo? Isenta de pena. Porque se excluir o elemento 3, ó, para ser crime tem que ser os 3. Então, aí, ele até cometeu um fato típico. Vamos supor que ele foi lá e matou o cara. Foi típico? Foi. É ilícito? É, mas não é culpável. Por quê? Porque ele estava sob efeito de droga, né, proveniente de um caso fortuito ou força maior. E ele era inteiramente 100% incapaz de entender aquele caráter ilícito. Então, ele é isento de pena, ok? Professor, mas se ele tiver um pouquinho de discernimento, eu sei que foi por caso fortuito ou força maior, mas se eu tenho um pouquinho de discernimento, meu irmão, se você tiver alguma coisa de discernimento, o que pode acontecer é uma redução de pena, né? Pode acontecer, se você tiver um pouquinho de discernimento, aí o que pode acontecer é uma redução de pena. Como ele está dizendo que ele era inteiramente incapaz, por isso que é o item A. Porque se fosse alguma coisa capaz, ó, aí era reduzida a pena dele. Deu para entender? Deverá cumprir a pena do crime cometido em ser... Não. Poderá ser beneficiado, perdão judicial? Não, pessoal. Fará jus à suspensão condicional do processo? Não. Ok? Então, se ele está, caso fortuito fosse maior, vai ser isento de pena. Meus alunos, fico por aqui. Resolvemos aí o simulado. Peço que vocês me mandem a foto aí no WhatsApp de vocês. Mais uma vez, quem vai assistir esse vídeo aí, queria desejar um abraço para vocês. Assista quantas vezes for necessário. Cara, tudo é válido para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão aí do Professor Muniz. Sigam o Professor Muniz nas redes sociais. E até mais, pessoal. Valeu!